Boa noite. Boa noite. Uma falha no sistema do governo impede que estudantes aprovados no FIES obtenham financiamento. Aumenta o número de mulheres que acusam um tatuador de assédio sexual em Minas. O estado do Rio registra mais da metade dos casos nacionais de chikungunya neste ano. O lixo acumulado à beira de rodovias ajuda a espalhar a dengue em São Paulo. A Suprema Corte da Venezuela pede o fim da imunidade do líder oposicionista Juan Guaidó. O presidente Jair Bolsonaro visita o Muro das Lamentações em Jerusalém. E a decisão de abrir um escritório comercial na cidade provoca reações de palestinos no Brasil e no exterior. Veja agora no Jornal Nacional. Milhares de estudantes aprovados no FIES ainda estão esperando a liberação do financiamento para pagar a faculdade. Por causa de uma falha no sistema de informações do governo, muitos não estão indo à aula e correm o risco de perder o semestre. Quando o MEC abriu as inscrições para o FIES no dia 25, as aulas já tinham começado na faculdade escolhida pela Karen. Ela levou mais 20 dias para conseguir se matricular por causa da burocracia. No fim das contas, perdeu um mês de aula. E até hoje a Karen não assinou o contrato com a Caixa Econômica para liberar o pagamento da mensalidade. Na faculdade, o nome dela aparece como desistente. Eu ainda não sei se eu vou perder ou não o semestre, se vai dar certo. E eu espero que dê, né? Porque eu tô perdendo dinheiro indo para a faculdade, comprando almoço. Eu tô acordando cedo, tem que pegar o ônibus 6h20 da manhã e não tem nenhuma certeza se eu vou conseguir estudar ou não. Alunos de várias cidades do país enviaram vídeos contando histórias semelhantes. Eu estou desde o dia 1º desse mês de março tentando finalizar o meu contrato com a Caixa e eu não consigo. Quanto tempo mais de aula a gente vai precisar perder até que eles resolvam esse erro? Qual vai ser o prejuízo acadêmico para a gente? Quando os estudantes chegam para fechar o contrato com a Caixa, ficam sabendo que faltam informações no cadastro para finalizar o processo. Hoje, o Ministério da Educação reconheceu o problema. O prazo de inscrição no programa foi estendido até o dia 5 de abril. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação informou que foi identificado um problema sistêmico que tem impedido a troca de informações com o agente financeiro em relação aos candidatos pré-selecionados do FIES. Este ano foram liberadas 100 mil vagas para o financiamento estudantil a juros zero. Para ter direito ao financiamento, o estudante tem que fazer mais de 450 pontos no Enem, não tirar zero na redação, comprovar a renda familiar mensal por pessoa de até 3 salários mínimos. O diretor executivo da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior está orientando as faculdades a aceitarem os alunos enquanto o problema não for resolvido. Mas ele admite que muitos alunos podem perder o semestre. A orientação para as instituições de ensino é que elas recebam esses alunos, sobretudo porque os alunos não têm como resolver o problema técnico. Esses alunos que procuram a instituição de ensino para poder frequentar as aulas, eles estão frequentando as aulas. Os alunos que não estão frequentando as aulas por um motivo qualquer, ele tem duas opções. Ou ele vai reprovar o primeiro semestre por conta das faltas, ou ele pode ingressar a partir do segundo semestre, que essa é a melhor opção. Em nota, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação declarou que o prazo para os estudantes contratarem os financiamentos vai ser prorrogado. O Ministério da Educação não se manifestou sobre a situação de alunos que estão perdendo aulas. Guardar dinheiro para o futuro é o desejo da maioria dos brasileiros com mais de 16 anos, mas não é uma prática deles no presente. Você já não teve a impressão de que o dinheiro cai na sua mão e o vento leva? Entra na carteira, na conta e some. Do jeito que as coisas estão, meu filho, não tem como economizar, não. Uma pesquisa mostra que mais da metade dos brasileiros não consegue investir e o principal motivo é a falta de dinheiro. É o caso de Joelson. Faz conta e, na melhor das hipóteses, o resultado no fim do mês é zero. Quando dá zero, a gente está feliz. O problema é quando dá zero,
abaixo de 0, aí que complica tudo. Sobrar tá meio difícil, né? Um cafezinho em São Paulo pode custar até R$4. Se a gente economizar o equivalente a um cafezinho desses por dia, em um ano vai ter quase R$1.500. Cortar pequenas despesas pode fazer uma grande diferença. 64% dos entrevistados disseram que querem começar a economizar ainda este ano e investir para o futuro, nem que seja o dinheiro de um cafezinho. A gente precisa transformar essa intenção na ação de investir mais. As pessoas têm que entender que com um pequeno esforço é possível começar a investir. E uma outra coisa importante é tentar. É como andar de bicicleta. A gente coloca as duas rodinhas, anda devagar, depois tira uma rodinha, tira outra e quando a gente vê, a gente já está andando. Ana Paula decidiu agir e está conquistando o que sonha. Em 3 anos eu consegui fazer exatamente tudo o que eu necessitava. Eu comprei um carro para trabalhar, eu fui reformando a minha casa, fiz 2 viagens de férias com a minha família inteira, né? Minha mãe, minhas filhas. Quanta diferença! Antes ela vivia endividada. Começou a mudar quando botou as contas num caderninho e descobriu que havia um monte de despesas, pequenas e grandes, que poderiam ser cortadas. Foi fácil? Não. Você tem que abrir mão de muita coisa para você conseguir guardar. Dona Angelita começou a trabalhar na roça com 13 anos e teve 7 filhos. Foi um longo e árduo caminho para melhorar de vida. Balconista, chapeira, lancheira, fazia bolo. Trabalhei muito, viu? E depois do trabalho fazia salgadinhos em casa para festas de aniversário. Toda a renda extra era economizada e depois foi investida neste prédio de 3 andares. Aos 80 anos, ela mora ali e vive com o aluguel das lojas do térreo e de 2 quartos. Agora eu estou sossegada. Dona Angelita mal frequentou a escola, reconhece que só sabe escrever o nome, mas quando se trata de economia e planejamento, ela pode dar aula. Mas tem que economizar, né? De pouco a pouco a gente vai economizando um pouco, né? Em março, o Brasil exportou mais do que importou e a balança comercial fechou com um saldo de quase 5 bilhões de dólares, mas foi o menor superávit para o mês em 3 anos. Em 2019, o saldo está em 10 bilhões e 800 milhões de dólares, uma queda de 11% na comparação com o mesmo período do ano passado. A polícia de Minas Gerais afirmou que mais mulheres relataram ter sofrido abusos sexuais de um tatuador. O Fantástico apresentou as primeiras denúncias. A polícia recebeu uma denúncia anônima e prendeu Leandro Caldeira Alves, de 44 anos, na casa de amigos, em um condomínio na cidade de Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte. Ele era considerado foragido. 15 mulheres procuraram a polícia para denunciar o tatuador por abuso sexual. Leandro é dono desse estúdio na região centro-sul da capital mineira. Algumas vítimas explicaram ao Fantástico como o tatuador agia. Ele chegou com um banquinho, colocou aqui de frente e encaixou nas minhas costas. No momento que ele me encaixou assim, eu paralisei. Eu estranhei, óbvio, mas achei aquilo deveria ser normal. E ele perguntou se eu poderia tirar a calcinha. Achei um pouco estranho, falei, mas não dá só pra eu abaixar? Ele, não, seria melhor se você tirasse. As denúncias contra Leandro surgiram nos comentários feitos num vídeo postado nas redes sociais. Em menos de 24 horas, mais de 100 narrativas sobre assédios que essas mulheres sofreram. O que me chamou a atenção é que 40 foram especificamente sobre esse tatuador com dread no estúdio Tatu Reg. Além das 15 vítimas que já procuraram a polícia, outras 3 mulheres estão com depoimento marcado aqui para a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher em Belo Horizonte. Segundo a delegada que está à frente do caso, depois da reportagem do Fantástico, outras mulheres manifestaram a intenção de denunciar o mesmo tatuador por abusos sexuais. As denúncias das vítimas foram assim bem semelhantes, as versões delas foram coerentes, né? Foram todas no mesmo sentido de que elas foram enganadas por ele, que acreditaram realmente que aqueles atos, aquela posição que elas eram submetidas ou aquele toque íntimo que ele cometeu era necessário para a confecção do desenho da tatuagem. Leandro, ao ser preso, negou as acusações. Eu sou inocente, né? Mas eu tô aqui, tô até mais aliviado porque eu quero esclarecer isso o mais rápido possível.
estou tranquilo, minha consciência está tranquila e tudo vai ser esclarecido. Isso foi um linchamento virtual que aconteceu comigo, né? Me condenaram antes mesmo de me ouvirem. Entre as vítimas que registraram o boletim, 2 eram menores à época da ocorrência. Leandro Caldeira deve ser indiciado por violação sexual mediante fraude. Hoje à tarde, conversamos com outra jovem que denunciou o tatuador. Ela diz que se sentiu envergonhada e espera que a denúncia sirva para evitar novos assédios. Isso existe, é delicado, é difícil de perceber e eu acho que trazendo o tema à tona, a gente vai ficando mais consciente a respeito desses casos e vai tendo mais coragem para denunciar. Um dia na sociedade seja entendido que não é legal. A defesa de Leandro Caldeira Alves entrou com pedido de habeas corpus. A polícia do Amazonas está procurando o assassino de Tainara Barbosa da Silva, de 22 anos. Ela morreu no hospital ontem à noite. Bruno Henrique Silva, de 33 anos, deu 20 facadas na jovem. Os dois viviam juntos desde 2015. Depois de 2 dias foragido, um outro autor de feminicídio se entregou à polícia em Santa Catarina. No sábado, na cidade de Campos Novos, Moacir Ribeiro deu 2 tiros no peito de Marivone de Souza, de 54 anos. Em março, ela registrou o boletim de ocorrência pelas ameaças que sofreu. Moacir não aceitava o fim do relacionamento. Uma iniciativa anunciada há 6 anos para acolher brasileiras vítimas de violência só foi totalmente implantada em 2 estados. Essa mulher, que prefere não mostrar o rosto, foi ameaçada pelo ex-companheiro várias vezes. Ela chegou a procurar a delegacia da mulher, registrou 3 boletins de ocorrência, tentou pedir medida protetiva, mas diante da dificuldade e da burocracia, acabou desistindo. Eu pedi 4 meses, correndo de um lado ao outro, era fórum, era delegacia, e acabava vindo para casa mais desiludida, assim, desmotivada, e aí acabei que deixei para lá. Muitas mulheres ainda passam por isso quando tentam romper o ciclo da violência. Em 2013, um projeto do governo federal previa a construção de centros de apoio em todo o Brasil. Mas até hoje, a maioria ainda não saiu do papel. Aqui em Santa Catarina, o governo do estado chegou a doar para a União este terreno para a construção da Casa da Mulher Brasileira. A ideia era que as vítimas encontrassem aqui vários serviços, como delegacia especializada, defensoria pública, psicólogos e uma casa de passagem. É uma área grande, quase 9.000 metros quadrados, bem na região central da cidade. Mas até hoje, nem sinal da obra. Estamos aguardando alguma manifestação do governo federal em relação ao programa ou à construção da Casa da Mulher Brasileira. Das 27 casas previstas, apenas 7 foram construídas. E apesar dos mais de 70 milhões de reais investidos, só 2 estão oferecendo todos os serviços. A de Mato Grosso do Sul foi inaugurada em 2015. Já recebeu mais de 50 mil mulheres. Somos 232 funcionários compromissados com a política pública. Nós queremos dar visibilidade para outras mulheres que ainda não se encorajaram, que precisam buscar ajuda. A Casa do Distrito Federal foi inaugurada em 2015, mas acabou interditada no ano passado por problemas na estrutura. Já em São Paulo, a Casa da Mulher começou a ser construída também em 2015, mas ainda não foi entregue por causa de problemas jurídicos. A última previsão é de que seja inaugurada ainda no primeiro semestre deste ano. O Brasil precisa desse tipo de estrutura, né, para combater a violência doméstico-familiar. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos declarou que está fazendo um levantamento e várias tratativas com o objetivo de encontrar soluções para o pleno funcionamento das casas da mulher. A seguir, o estado do Rio registra mais da metade dos casos nacionais de chikungunya este ano. O lixo à beira de estradas espalha a dengue em São Paulo. Esqueça tudo que você já ouviu sobre máquinas de cartão. Chegou a Safra Pay. Safra Pay é a única máquina que você não compra nem paga aluguel e ainda conta com 100 dias de taxa zero. E sabe por que estamos fazendo isso?
Porque 9 em cada 10 empresas que experimentaram ficaram com a Safra Pay. Aproveite e peça já a única máquina que você não compra e nem paga aluguel. Acesse safrapay.com.br e peça a sua. Eu cheguei aqui de um jeito diferente, mas já tem gente que gostou das minhas ideias. Eu tô sempre aprendendo alguma coisa, mas também já ensinei algumas. A lei da aprendizagem abre as portas para que um jovem aprenda uma profissão sem precisar largar os estudos. E cumprindo essa lei, todo mundo sai ganhando. Vim para aprender, mas também posso ajudar. E na sua empresa? Funciona assim? Aí pessoal, vem, selfie! Faça a sua parte. Aprendiz Legal. É legal para a sua empresa, é legal para o país. A minha história com a Cooper começou em 85, quando a filial de Ibirama foi construída. Aí eu ajudei a construir ela de pé a ponta. O que mais me encantou na cooperativa é quando eu trabalhei no açougue. Atendi bem o pessoal, e assim hoje eu estou sendo atendido. A Cooper faz tanta parte da minha família que parece que é a minha casa. Cooper, 75 anos. A cooperativa que você fez. NSC TV. Tudo que move a gente. Você está precisando fazer ou renovar a carteira de motorista? O governo voltou atrás e decidiu manter os funcionários terceirizados na Ciretran de Joinville. Tem ainda as principais notícias dessa terça-feira em Joinville e em Santa Catarina, ao meio-dia, no seu Jornal do Almoço. Em 2019 começou trazendo de volta as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Muitas cidades já registraram um aumento impressionante de casos de dengue, como a gente já mostrou aqui no JN. E mais de 6 mil casos de chikungunya foram registrados no estado do Rio de Janeiro. É mais da metade do número nacional. Campo Grande, zona oeste do Rio. Tá difícil escolher uma parte do corpo do seu Valdecir que não esteja doendo. Eu não consigo mexer os pés, mexer a mão aqui, o punho, o joelho. O diagnóstico é chikungunya, dele e da mulher. Mas tinha tanta gente por perto com as mesmas dores que a dona Tânia resolveu contar quantos estavam com chikungunya só no condomínio de casas onde eles moram. E o número assustou, 43. Até onde eu consegui andar, né? Porque também tinha pessoas que não estavam em casa e estavam acamadas no hospital. Enquanto o Brasil registrou menos casos de chikungunya em 2019, o estado do Rio foi na contramão e bateu um recorde. 6.765 casos só nos primeiros 3 meses do ano. E se fosse uma competição para saber onde tem mais registros de chikungunya no estado, a disputa ia ser apertada. Aqui na Vila do Tinguá, em Queimados, na Baixada Fluminense, eu vou mostrar para vocês o tamanho do estrago que o mosquito Aedes aegypti fez. Só naquela casa de muro amarelo tem 3 pessoas com chikungunya, nessas outras 2, mais pessoas doentes. Ali naquela outra são 6, do lado são 5 pessoas, na vizinha do lado, na vizinha da frente, ou seja, só nessa rua aqui são 30 pessoas com chikungunya. Não acabou não. A gente vira aqui a esquina, outras 30 pessoas também com a doença, ou seja, 60 só nesse pedacinho do bairro. Dói tudo, minha filha, tudo. Tudo que tem junto, para você pensar, dói. Na casa vizinha, o Aedes aegypti não poupou nem as visitas. O meu namorado veio passar o final de semana aqui comigo. E aí, quando foi na semana seguinte, foi diagnosticado com a chikungunya. A origem dessa concentração de casos pode estar nesta casa abandonada. Ela é coberta de vegetação e cheia de lixo, na calçada e no quintal, um criadouro de mosquitos. Este infectologista explica que apenas poucos focos de água parada podem provocar muitos casos de chikungunya, dengue e zika, porque a fêmea do mosquito espalha os ovos. E a fêmea, ela se adaptou, né? Ela vai colocando, ela não coloca todos os ovos no único cesto. Ela coloca os ovos em vários recipientes para garantir e perpetuar a espécie. Cada um tem que ser o seu próprio agente de saúde e buscar dentro de casa os focos. Em São Paulo, a água e o lixo acumulados às margens das estradas estão conspirando contra a saúde pública. Tem alertas nos painéis eletrônicos espalhados pelas estradas. Jogar lixo aumenta o perigo da dengue.
Mas nem todos se convencem. Tem motorista que faz do asfalto a lata de lixo. Da Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao sul do país, saíram 194 toneladas no ano passado. E todo dia aparece mais lixo. Rodovia dos Imigrantes em São Vicente, na Baixada Santista. A montanha de lixo está no acesso a um bairro. Tem de tudo: lixo caseiro, entulho, sofá, restos de móveis e roupas velhas. Potes, copos e garrafas. Com tantos recipientes a céu aberto, a chuva joga a favor do Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Tem medo de pegar uma doença? Mas vai fazer o quê? Ele tem que passar, a gente mora aqui. É comum encontrar muito acúmulo de água, né, a água da chuva, com larvas, né? O que, como a gente já falou, é uma situação propícia para o mosquito. Chegamos na hora da limpeza. Durou quase 3 horas. O caminhão ficou lotado. De uma só vez, o pessoal da limpeza recolheu desse ponto, à beira da rodovia dos Imigrantes, 6 toneladas de lixo. Esse canto aqui, ó, agora está limpo. E a gente vai ver quanto tempo isso vai durar. Depois de tudo limpo, a câmera da concessionária ficou 24 horas apontada para aquele lugar. 3 horas depois, alguém jogou um saquinho de lixo. Um motoqueiro jogou mais um. 24 horas depois, tinha um monte de lixo no mesmo lugar. No ano passado, nas rodovias que ligam a capital ao litoral sul, a concessionária recolheu 2.400 toneladas de lixo. Aqui neste outro ponto da estrada tem uma combinação perfeita. Muito lixo acumulado. Aqui, olha, tem pneus com água. E mais pra frente aqui, ó, a quantidade de água parada. É tudo que o mosquito da dengue precisa para se reproduzir. Tem muito pote de dengue aqui, fica pote de dengue, entendeu? É muito sujeira aqui é muito feia aqui a situação. Esse ano, até o dia 25 de março, o estado de São Paulo teve 49.887 casos confirmados de dengue, com 39 mortes. É mais que o triplo do ano passado inteiro. O coordenador do Centro de Vigilância Epidemiológica confirma que a falta de cuidado com o lixo favorece a expansão da dengue. Isso é uma questão cultural. Se você deixa no inverno, no verão você não vai não deixar. Então, todas as pessoas têm que fazer seu papel no controle da doença. 3 pessoas morreram num acidente ontem à noite em Pernambuco. Um carro que seguia para o Recife atravessou o canteiro e bateu de frente no carro que ia para o Agreste. 2 pessoas do primeiro carro e o motorista atingido morreram na hora. 4 ficaram feridas. Segundo a polícia, o motorista que provocou o acidente estava bêbado, não quis fazer o teste do bafômetro e foi preso preventivamente. Em alguns casos, acidentes rodoviários que interromperam vidas poderiam não ter mutilado famílias, porque existem soluções de engenharia capazes de oferecer uma chance de sobrevivência a vítimas de erros dos motoristas. Um caminhão pendurado na ponte da Via Dutra, em São Paulo, e um carro lançado por cima da mureta baixa demais. O carro pegou fogo. Uma passageira morreu e outra teve queimaduras graves. O Brasil tem exemplos demais de lugares em que os erros dos motoristas não têm perdão. Mas e se as estradas e avenidas perdoassem? Acidentes acontecem, principalmente num dia como o de hoje, de muita chuva, pouca visibilidade, pista molhada. O asfalto tem que ser bom, a sinalização precisa estar visível. E o motorista não pode correr demais, nem dirigir falando no celular ou depois de beber. Tudo isso ajuda a evitar acidentes. Mas se alguém cometer algum erro, quem está dentro do carro não vai precisar pagar com a própria vida se houver algum tipo de proteção que diminua o impacto, que reduza as consequências da batida. Esse é o conceito das rodovias que perdoam. Os resultados são ótimos, ou seja, você diminui o número de lesões e de óbitos nos acidentes. Existem claramente as normas e o poder público e as concessionárias conhecem essas normas. O que precisa é a fiscalização e a exigência que essas normas sejam aplicadas. Essa árvore aqui, por exemplo, fica no meio de 2 pistas da Marginal Pinheiros. Numa, os carros passam a 60 km por hora, na outra, a 90. Nessa velocidade, se alguém bate aqui de frente, a chance de morrer é muito grande. Isso não é só uma hipótese. Um acidente aconteceu aqui, tem até um pedaço de paralama. O carro só não bateu de frente na árvore porque o guarda-reio segurou. Só que desse lado existe a proteção. Do lado de cá, proteção nenhuma.
Essa curva na rodovia Regis Bittencourt em São Paulo já foi responsável por muitas mortes. Os carros derrapavam e caíam na ribanceira. A pedido da Polícia Rodoviária Federal, uma mureta de concreto reforçado foi construída. Ainda acontecem derrapagens, até capotamentos, mas nem mais uma pessoa morreu ali. Você tinha acidentes que poderiam ser acidentes com pouca ou nenhuma gravidade, que se tornavam acidentes muito sérios, né? A gente recorda até de um com 5 mortos, numa situação que poderia ser evitada se a prática na rodovia já tivesse visualizado essa situação, que uma simples mureta evitaria a morte de várias pessoas. As concessionárias de rodovias dizem que tomam esse cuidado. Para você obter, por exemplo, uma licença de operação das rodovias modernas, você tem que estar cumprindo normas e exigências que contemplam isso. Em Camanducaia, Minas Gerais, barreiras erguidas na rodovia Fernão Dias impedem que caminhões desgovernados despenquem pelo barranco. E também evitam que carros e caminhões sem controle atravessem a pista e atinjam quem vem no sentido contrário. Desde que foram feitas pequenas mudanças neste ponto da estrada, não houve mais acidentes com mortes aqui. Em Avaré, no oeste paulista, uma mureta foi construída para proteger uma ponte na rodovia Raposo Tavares. Mas em Piraju, na mesma estrada, os motoristas continuam correndo risco ao passar por essas armações de concreto que mal podem ser chamadas de proteção. O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo declarou que a Raposo Tavares está sendo modernizada e vai ficar mais segura. A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo declarou que a pista local da Marginal Pinheiros, mostrada na reportagem, é de baixa velocidade. Por isso, não necessita de defensas metálicas. A Agência Nacional de Transportes Terrestres afirmou que fiscaliza e exige o cumprimento das normas técnicas de segurança nos contratos de concessão. A gente conversa agora com a Maju Coutinho sobre previsão do tempo. Oi, Maju, boa noite. Tem chuva, chuva continua, persiste em parte do Nordeste, não é isso? Sim, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. Isso mesmo, Renata. E 8 das 9 capitais do Nordeste fecharam março no azul, com chuva acima da média. Choveu 77% a mais do que o normal em Salvador, 68% lá em São Luís, 66% em Maceió. Essas são as 3 capitais da região com maiores volumes no mês passado. Só Recife registrou chuva abaixo da média. Amanhã tem novo alerta de temporais para o Nordeste. Pode chover bastante, principalmente em Natal, também Teresina, Fortaleza, São Luís, no Recife e em Aracaju. A chuva que está caindo no Nordeste continua na conta deste corredor de nuvens carregadas, que tem sido citado direto aqui na previsão. A zona de convergência intertropical afeta o norte do Nordeste. Já no leste da região, são os ventos fortes em altitude que espalham as áreas de instabilidade. Tem alerta de temporais também em grande parte lá do Amazonas e no sudoeste de Mato Grosso do Sul. Nas outras áreas aqui, ó, em verde claro, a previsão é de pancada isolada que chega à tarde e às vezes com força. Sol em tempo integral rola principalmente aqui em pontos do Sudeste, norte de Minas, sul do Espírito Santo, Rio de Janeiro, grande parte aqui de São Paulo e lá no sul, no norte do Paraná, também tem dia ensolarado amanhã. Renata. E as temperaturas, Maju? Quando é que a gente vai ter aquelas temperaturas dignas de outono? Pois elas estão chegando, Renata, estão chegando. Olha só, ainda lá no Nordeste é difícil isso mesmo, 30 graus em Salvador, 32 em Macapá e em Rio Branco, Goiânia e Campo Grande devem marcar 33, 34 em Cuiabá, 31 em Brasília, que é a mesma temperatura lá de Porto Alegre e de Vitória, que começa o dia com 21 graus. Olha só, falei que a gente está chegando nas temperaturas mais amenas. São Paulo, o dia começa com 17 graus. Rio de Janeiro também, mas depois esquenta. 29 de máxima aqui em São Paulo, 32 no Rio de Janeiro. Essas 3 capitais do Sudeste são as únicas do país com um dia aí de sol sem sombra de chuva. E é no outono que temos a primeira temporada de névoas e nevoeiros no Centro-Sul. E amanhã pode ter nevoeiro em Guarulhos, névoa em Congonhas, névoa também lá no aeroporto da Grande Curitiba e no Salgado Filho, que fica em Porto Alegre. Lembrando sempre, Renata, que o nevoeiro prejudica mais a visibilidade do que a névoa. Até amanhã, Maju. Até amanhã. Olha, do lado de lá do Atlântico, no sudeste da África, passa de 1000 o número de casos confirmados de cólera em Moçambique, desde a passagem do ciclone no dia 14 de março.
Mais de 800 pessoas morreram e quase 100 mil estão em abrigos. Além do risco de doenças pelo colapso do saneamento básico, as pessoas têm passado fome. O ciclone destruiu 700 mil hectares de lavouras. Hoje, 40 brasileiros chegaram à cidade de Beira. Integrantes da Força Nacional e bombeiros que trabalharam na tragédia em Brumadinho vão ajudar as autoridades locais durante 15 dias. A equipe levou mais de 20 toneladas de equipamentos e de alimentos. A seguir, a decisão do presidente Bolsonaro de abrir um escritório comercial em Jerusalém provoca reações de palestinos no Brasil e no exterior. Chegou o Tigo 5X, desenvolvido no maior polo de alta tecnologia automotiva do mundo e produzido no Brasil pela Caoa Chery. Tigo 5X, o SUV dos SUVs. O Condor tem a maior variedade e as melhores ofertas de ovos e chocolates para deixar a sua Páscoa ainda mais deliciosa. Ovo de Páscoa Bis mais Bis Lacta por R$ 39,98. Achocolatado Nescau mais leite em poninho 800 gramas por R$ 24,96. Ovo 3 kg 800 gramas mais amaciante Comfort concentrado por R$ 33,90. Colchão mole R$ 17,90 ao quilo. Fralda Pampers Comfort Sec Mega Clube Condor R$ 39,90. Ovos brancos 30 unidades R$ 7,25. Páscoa com variedade e economia é no Condor. Cerro Azul vai acordar com um susto. É que pode, nunca faltou água em Cerro Azul. E enquanto Olavo tem motivo para comemorar... Adeus, reservatório de água. Olá, fonte milagrosa. Eurico vai ter que enfrentar uma revolta. Que gritaria é essa aí? Seus eleitores, Cicinho, vieram atrás de você por causa da falta de água. Daqui a pouco, o sétimo guardião. Fórmula 1 2019. Oferecimento Itaipava. Quem vem pro verão, vem pra ficar. Nivea Men Black and White Fresh. Proteção anti-manchas. Santander On. Sua situação financeira muito além do seu saldo. NET Wi-Fi Plus. Sinal mais potente na sua casa. Melhor de 3 Renault. Aproveite numa concessionária. Etim, mais velocidade com 4.5G. O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela pediu que a Assembleia Constituinte retire a imunidade parlamentar do líder da oposição, Juan Guaidó. O tribunal o acusa de descumprir a proibição de sair do país. A Justiça também confirmou o bloqueio das contas bancárias dele e impôs uma multa. Guaidó se declarou presidente interino em janeiro e viajou por vários países da América Latina. Ele é líder da Assembleia Nacional, que tem maioria oposicionista e que não reconhece a atuação da Assembleia Constituinte, formada por partidários de Nicolás Maduro. Ontem, Maduro anunciou um plano de racionamento de energia por 30 dias. No mês passado, uma série de apagões deixou quase todo o país no escuro. No segundo dia da visita oficial a Israel, o presidente Jair Bolsonaro visitou um lugar sagrado do judaísmo ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, um gesto raro para chefes de Estado estrangeiros. Antes de qualquer outro compromisso, o presidente Jair Bolsonaro condecorou os soldados que ajudaram nas buscas da tragédia de Brumadinho. Deu aos militares israelenses a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, uma honraria concedida pelo Brasil a heróis estrangeiros. O trabalho dos senhores foi excepcional. Fez com que nossos laços de amizade, de há muito, se fortalecessem. Nós, brasileiros, nunca esqueceremos o apoio humanitário por parte de todos vocês. Mostrando que não desistiu da promessa feita quando ainda era candidato, Bolsonaro sinalizou que a transferência da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém é uma questão de tempo. Tenho um compromisso, mas o meu mandato vai até 2022. Ok? Tá explicado?
E tem que fazer as coisas devagar, com calma, sem problema. Estou tendo contato com público também de outras nações. E o que eu quero é que seja respeitado a autonomia de Israel, obviamente. Ontem, Bolsonaro anunciou a abertura de um escritório comercial em Jerusalém, o que, de acordo com assessores, é uma representação de caráter diplomático. Segundo esses assessores, parte da embaixada brasileira em Israel. Se eu fosse hoje abrir negociações com Israel, botaria a nossa embaixada onde? Seria em Jerusalém, tá certo? Agora a gente não quer ofender ninguém, agora quer que respeitem a nossa autonomia. No momento mais simbólico da viagem, o presidente Jair Bolsonaro visitou o lado oriental de Jerusalém, a parte da cidade onde os palestinos pretendem um dia instalar sua capital. Para Israel, Jerusalém é dos judeus, única e indivisível. E são os soldados e policiais israelenses que controlam o que acontece nos dois lados da cidade. Guiado por um frei franciscano brasileiro, o presidente visitou a Basílica do Santo Sepulcro, na cidade velha de Jerusalém. Esteve no suposto local da crucificação e também no túmulo, onde uma antiga tradição cristã afirma que Jesus foi enterrado antes da ressurreição. Depois, Bolsonaro foi ao Muro das Lamentações, a parte que restou do templo sagrado dos judeus, destruído algumas décadas depois da crucificação de Jesus. Em mais um sinal da proximidade entre os dois líderes, Benjamin Netanyahu o acompanhou na visita. Não é comum o primeiro-ministro israelense acompanhar chefes de Estado ou de governo no Muro das Lamentações. Por isso, o gesto, mais uma vez, foi interpretado pelos palestinos como um desrespeito a resoluções da ONU que determinam que o controle sobre o lugar, muito próximo de duas mesquitas sagradas para os muçulmanos, deve ser decidido em negociações envolvendo palestinos e israelenses. Bolsonaro rezou e, seguindo a tradição judaica, deixou no muro uma mensagem com um pedido. Presidente, você deixou um pedido no muro? Só pode revelar para a gente qual foi? Deus, olhe pelo Brasil. O anúncio do plano do governo brasileiro de abrir o escritório comercial em Jerusalém provocou reações de autoridades palestinas, no Brasil e no exterior. Ainda no domingo, em resposta ao anúncio da abertura do escritório brasileiro em Jerusalém, o ministro das Relações Exteriores da Autoridade Palestina condenou o que chamou de agressão direta contra o povo e os direitos dos palestinos, afirmando que o governo de Jair Bolsonaro havia cedido às pressões americanas e israelenses que têm o objetivo de perpetuar a ocupação e os assentamentos israelenses em territórios palestinos. O governo palestino também afirmou que convocaria seu embaixador em Brasília para consultas, o que na linguagem diplomática sinaliza um estremecimento nas relações bilaterais. Demonstrando sua insatisfação, o embaixador palestino Ibrahim Al-Zeben informou ao Jornal Nacional em Brasília que, apesar do comunicado da autoridade palestina, não recebeu ordens para, em suas palavras, arrumar as malas. O embaixador disse, no entanto, que ainda espera que o Brasil volte atrás da decisão de abrir um escritório de representação comercial e reiterou o convite para que o presidente Jair Bolsonaro visite os palestinos. Hoje, Jair Bolsonaro comentou a reação dos palestinos. A violação dos acordos da ONU, palestinos reclamar. É direito deles reclamar. Agora, nós votamos de forma distante deles, agora na ONU há pouco tempo. Mais tarde, o presidente voltou ao assunto. Eu não pretendo ter atrito com ninguém no mundo. Tá? Temos viagem marcada para a China. Iremos, com toda certeza, apenas um país do norte da África, no segundo semestre também. Nós queremos aprofundar negócios com o mundo todo. Agora, Israel tem o seu direito de escolher sua capital. Embaixadores de países árabes no Brasil pediram uma reunião com o presidente e com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O Itamaraty afirmou que o pedido vai ser atendido, mas ainda sem data determinada. O Judiciário brasileiro começou a divulgar em redes sociais mensagens contra ataques a magistrados e a propagação das chamadas fake news. Tribunais superiores, a Justiça Federal e associações de magistrados também vão divulgar iniciativas e decisões da Justiça que contribuíram de forma relevante para a sociedade e para a economia. Há 2 semanas, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, determinou a abertura de um inquérito para apurar ameaças à Corte. Essa investigação foi alvo de questionamentos da Procuradoria-Geral da República e de ministros do próprio STF.
O partido Rede Sustentabilidade entrou com uma ação contra a abertura do inquérito. O ministro Edson Fachin está analisando esse pedido. Um talento da Fórmula 1 viveu ontem no Grande Prêmio do Bahrein a frustração por quase ter vencido pela primeira vez. O Reginaldo Leme conta como foi. A primeira fila no grid de largada é um sinal de novos tempos na Ferrari. Na segunda posição, o experiente tetracampeão Vettel. E na pole position, o jovem Charles Leclerc, de 21 anos. Promessa da nova geração de pilotos, Leclerc dominou a corrida do Bahrein até o finzinho. Mas a 11 voltas do que seria a primeira vitória dele na Fórmula 1, o motor Ferrari perdeu potência e ele terminou em terceiro lugar. E foi de Hamilton, também uma promessa 12 anos atrás e hoje já um pentacampeão, que vieram as atitudes que acalmaram um pouco a alma ferida de Leclerc. Primeiro, no momento em que o inglês superou a Ferrari com problemas. Durante a ultrapassagem, um leve gesto de reconhecimento com as mãos. Depois da bandeirada, antes mesmo da habitual comemoração com a equipe, Hamilton correu em busca de Leclerc para um abraço consolador. E no reencontro, antes do pódio, vieram as palavras que todo piloto novato gostaria de ouvir. Você pilotou demais nesse fim de semana. Sei que é um momento difícil, mas você tem um grande futuro pela frente, disse o pentacampeão. O surgimento de um novo talento faz a Fórmula 1 ganhar mais emoção. Os fãs de automobilismo sabem que a primeira vitória de Leclerc é uma questão de tempo. E se ela vier na próxima corrida, terá um motivo a mais para não ser esquecida. Daqui a 2 semanas, a China vai receber o GP de número 1000 da história da Fórmula 1. Faz 2 anos e meio que o Jornal Nacional mostrou uma reportagem sobre uma técnica que aumentou a segurança dos processos industriais no Japão. O tempo passou, o então correspondente Márcio Gomes se mudou de Tóquio para São Paulo e descobriu que aquele mesmo procedimento começou a ser usado por aqui também. Nesta empresa de transporte ferroviário, a movimentação de cada trem é monitorada à distância. Nada escapa do moderno centro de controle. Mas para garantir uma operação segura, a tecnologia ganhou uma aliada há 2 anos. Está confirmada a mensagem, Sérgio, OF 1113. A gente mal repara. Os operadores repetem em voz alta as ordens dadas aos maquinistas, enquanto apontam com o mouse na tela do computador o caminho a ser feito pelo trem. Coisa simples, mas apontando e falando, a empresa diz que reduziu em 70% os incidentes, erros que poderiam levar a um acidente. A partir do momento em que você direciona, a sua capacidade de concentração, ela aumenta. E a memorização, quando você fala, também aumenta. E aí a gente consegue ter, com certeza, um colaborador mais focado naquilo que ele está fazendo, com mais segurança. Jefferson conta que a inspiração veio ao assistir a uma reportagem do Jornal Nacional no Japão. Mas preste atenção nos funcionários. Volta e meia eles gesticulam, apontam, falam sozinhos. Os japoneses fazem isso desde o começo do século passado para verificar a sinalização das linhas de trem. O método se espalhou para outros setores, aumentando a qualidade e a segurança nos processos industriais de lá. Num primeiro momento, é tentador implantar algo que deu certo em outros países ou em outras empresas. O desafio, no entanto, é trazer uma nova técnica e fazê-la funcionar aqui. A adaptação ao chão de fábrica, entre as pessoas, nem sempre é fácil. Nesta montadora, cada ferramenta tem lugar marcado. Num simulador de escada, treina-se o uso do corrimão. Nunca andar falando ao telefone. Cada regra é um reforço à cultura de segurança da empresa. Exige disciplina, mas não custa muito. Essas técnicas não custam praticamente nada, né? Na verdade, o nosso investimento é mais em treinamento. Praticamente o custo é zero. O apontar e falar aqui tem nome: Yoshi. Hoje é um sucesso, mas houve resistência. Yoshi, Yoshi, Yoshi. A principal barreira que nós entendemos no começo foi a vergonha de fazer o Yoshi Yoshi. O treinamento levou a técnica japonesa a todos os setores. Aquela questão, eu estou olhando, porém quando eu aponto, meu foco vai totalmente para aquilo que eu estou fazendo. Então é apontar e confirmar, Yoshi. Até fora da fábrica funciona.
O Lucas diz que na hora de atravessar uma rua, aponta e não tem vergonha. Bastante gente estranha. A turma olha assim, fica meio, sabe? Mas pra mim não importa, o importante é a minha segurança. Encerrar Jornal Nacional. Pô, tirou as palavras da minha boca, Renata. Yoshi. Encerrar Jornal Nacional? O Jornal da Globo é logo depois de Tela Quente, gente. Boa noite. Boa noite, até amanhã.